E agora Marcela Lorenzetto. Marcela, boa tarde. Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos. Eu trago dados novos, uma pesquisa que saiu da Sense Company que apontou que o Brasil gastou mais de 2 bilhões e 300 milhões de reais em 2016 para combater os vírus dengue, zika e chikungunya. Essa pesquisa, para você ter uma ideia, foram gastos 2% da verba da saúde destinada só para acabar com a Aedes aegypti e cuidar também do prejuízo dessas doenças, causado por essas doenças, que registraram mais de 2 milhões de casos em 2016. Essa pesquisa, ela fala de 2016. O custo de combate ao mosquito, com inseticidas, fumacê, políticas de controle, foi superior a 1 bilhão de reais e representou 65% dos gastos destinados a esse combate, a esse controle das doenças. O custo médico direto relacionado ao diagnóstico, tratamento, foi de 374 milhões de reais. Lembrando que essa estimativa usou dados do SUS, o Sistema Único de Saúde. Já os custos indiretos, como por exemplo, faltas no trabalho por causa da doença, tem que ficar em casa, esse tipo de gastos para o empregador, representaram 19% do valor total, cerca de 431 milhões de reais. A engenheira Vanessa Taish, que é professora do INSPER e líder da pesquisa, ela explicou para a gente que o impacto econômico foi muito alto. Eu acho que esse número que a gente estimou chama a atenção por ser um número alto. Eu considero que esse é um resultado impactante, de 2,3 bilhões, e mais ainda pelo fato de que ele é um número conservador. Então a gente não levou em consideração algumas questões que são discutidas e que poderiam ter sido consideradas, como por exemplo o subapontamento dos casos das arboviroses, como por exemplo o impacto da síndrome congênita do Zika vírus. Esses gastos que a gente estimou, eles já são altos e ainda assim são conservadores. Então acho que isso é um ponto importante de ser ressaltado. Bom, a Vanessa Taish, ela também explicou que no levantamento não foi levado em conta os casos de microcefalia, melhor dizendo, por causa do vírus Zika, por entender que se trata de uma análise que precisa ser feita de médio a longo prazo. Então é uma análise um pouco mais extensa e não foi levada em conta nessa pesquisa. Ela também explicou que a dengue e essas outras doenças do Aedes aegypti são doenças que são sazonais, ou seja, tem um certo período que ela está em alta e tem outros períodos que ela está em baixa. E a gente tem falta de ilusão de que acabou a doença, de que não tem essa doença. Mas como ela mesma disse, é uma falsa ilusão, porque a doença continua e a cada ciclo ela volta mais forte e mais resistente. Por isso esses gastos são altos, mas ainda não são totalmente eficientes no combate. Ela acredita que são necessárias algumas mudanças estruturais para que diminua a incidência dessas arboviroses, que são esse tipo de doenças aqui no Brasil. Vamos ouvir. Eu acho que o que falta é uma discussão mais profunda de alterações com impacto de longo prazo. Eu acho que o que tem sido feito até hoje e o que se repete, e existe bastante investimento nisso, como a gente viu, são medidas que levam ao combate e ao controle do vetor. Então, eu acho que elas são insuficientes por enquanto, né? A gente precisa discutir o que mais eu preciso fazer para que no longo prazo eu possa vislumbrar um momento em que eu elimine, ou pelo menos minimize muito, o impacto dessas arboviroses no país. Bom, Minas Gerais foi o estado que mais gastou em combate à dengue, foram mais de 300 milhões de reais, e São Paulo ficou em segundo lugar com 255 milhões de reais, Denise. Com as atenções voltadas agora a esse surto de febre amarela, a preocupação é de que além de transmitir zika, chikungunya e dengue, o Aedes aegypti também transmita a febre amarela. Mas as autoridades de saúde, a gente já conversou várias vezes aqui com várias autoridades estaduais e também federais de saúde, alertam que essa possibilidade já é descartada, porque já desde 1942, desde a década de 40, a gente não tem casos da febre amarela urbana aqui no país.